Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando fala de trabalho, carreira ou sucesso profissional. Não porque seja difícil demais, mas porque a resposta é desconfortável. A pergunta é simples: o que o mercado realmente recompensa? Competência ou conformidade? Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que esforço, estudo e excelência técnica levam naturalmente ao reconhecimento, que quem faz bem sobe, que quem entrega mais avança. Essa ideia é reconfortante, mas ela não explica a realidade que muita gente vive. Ela não explica por que profissionais medíocres permanecem anos em posições estratégicas. Não explica por que pessoas extremamente capazes ficam estagnadas. Não explica por que, em certos ambientes, pensar demais parece mais um problema do que uma qualidade. Talvez o erro esteja em tratar o mercado de trabalho como um espaço moral, como se ele premiasse justiça, mérito ou verdade. Mas sistemas grandes não funcionam assim. Eles funcionam a partir de estabilidade, previsibilidade e controle. E tudo o que ameaça esses três pilares tende a ser neutralizado. A consciência, embora valiosa do ponto de vista humano, é instável do ponto de vista estrutural. Ela questiona, ela conecta causas e consequências. Ela enxerga o todo. E enxergar o todo tem um custo. Porque quem enxerga o todo não executa no automático. Não aceita ordens sem atravessar o significado delas. Não cumpre metas sem perceber os efeitos colaterais. Isso não torna essa pessoa melhor, mas a torna menos funcional para certos sistemas. E é aqui que começa um conflito silencioso, que atravessa empresas, carreiras e vidas inteiras. Um conflito entre pensar e pertencer, entre compreender e se encaixar, entre consciência e ascensão. Esse vídeo não é um ataque ao mercado de trabalho, nem uma defesa do fracasso. É uma tentativa de olhar para aquilo que raramente é dito em voz alta. Porque talvez o problema não seja que você não é bom o suficiente. Talvez seja que você enxerga demais para caber em estruturas que precisam que as pessoas vejam menos. E a partir daqui, a pergunta deixa de ser como subir e passa a ser outra muito mais difícil. Subir para onde e a que custo? Quando obediência vale mais que lucidez? Se a pergunta central é o que o mercado recompensa, a resposta começa a aparecer quando observamos quem permanece, e não apenas quem entra. Em muitas empresas, não é difícil encontrar profissionais tecnicamente fracos, ocupando posições estáveis por anos. Eles não se destacam, não inovam, não brilham, mas também não incomodam. Eles seguem processos sem questionar, aceitam metas mesmo quando são incoerentes, reproduzem discursos prontos com naturalidade. E, acima de tudo, não colocam o sistema diante de si mesmo. Isso não acontece por acaso. Organizações grandes aprendem cedo que competência extrema vem acompanhada de algo indesejável: consciência. E consciência não é neutra. Ela observa contradições. Ela percebe desperdícios. Ela sente quando algo funciona apenas no papel. Para o indivíduo, isso é maturidade. Para o sistema, é risco. Por isso, aos poucos, muitas empresas passam a selecionar menos pelo que a pessoa é capaz de fazer e mais pelo quanto ela é capaz de se adaptar sem fricção. Não se trata de inteligência, se trata de previsibilidade. Um profissional obediente é previsível. Um profissional consciente, não. Ele pode fazer perguntas fora do roteiro, pode apontar falhas estruturais, pode lembrar que existe impacto humano além do indicador. E cada uma dessas atitudes aumenta o custo de manter tudo como está. Nesse ponto, algo sutil acontece. O discurso oficial continua falando em mérito, crescimento e oportunidade, mas o critério real passa a ser outro. Quem sustenta a engrenagem sem exigir que ela se explique. É assim que pessoas medianas sobem, não porque são melhores, mas porque são compatíveis. E é assim que pessoas muito boas ficam paradas, não porque falham, mas porque enxergam demais. O problema não é que essas pessoas não saibam jogar o jogo, é que percebem que estão jogando, e isso muda tudo. Porque sistemas toleram erro, toleram mediocridade, toleram até ineficiência temporária, mas raramente toleram lucidez constante. E quando você entende isso, começa a perceber que o mercado de trabalho não é apenas um espaço de produção, é um espaço de filtragem, não só de competências, mas de tipos de consciência. E a pergunta que fica, talvez pela primeira vez de forma honesta, é esta: o que exatamente precisa ser sacrificado para continuar subindo? Quando metas entram em cena,
algo muda de forma silenciosa na relação entre a pessoa e o trabalho. À primeira vista, metas parecem objetivas, neutras e racionais. Elas organizam prioridades, dão direção e facilitam avaliações. Mas metas também fazem outra coisa, menos visível. Elas fragmentam a responsabilidade. Quando tudo é convertido em números, o julgamento humano se torna secundário. O importante deixa de ser o impacto do que é feito e passa a ser se o indicador foi atingido. Isso cria um efeito curioso. Pessoas deixam de se perguntar se algo faz sentido e passam a se perguntar apenas se algo funciona dentro da métrica. Essa mudança parece pequena, mas ela altera profundamente o uso da consciência. O pensamento deixa de atravessar o todo e passa a se concentrar apenas na própria função. Cada um cuida da sua meta, cada um protege o seu número, e o sistema, no final, não precisa mais responder por ninguém. Esse modelo é eficiente e justamente por isso se espalhou tão rápido. Quando a responsabilidade é fragmentada, ninguém se sente autor do resultado final. Decisões questionáveis se tornam aceitáveis. Contradições passam despercebidas e o custo moral se dilui. Nesse ambiente, pensar demais começa a parecer um defeito. Quem insiste em conectar consequências, quem percebe incoerências entre áreas, quem questiona metas que geram efeitos colaterais, passa a ser visto como alguém que complica, não porque esteja errado, mas porque ameaça a simplicidade operacional que mantém tudo girando. A meta oferece algo muito sedutor, o alívio de não precisar pensar além do próprio escopo. E esse alívio tem um preço. Com o tempo, pessoas extremamente inteligentes aprendem a desligar partes da própria consciência para sobreviver ali dentro. Outras, que não conseguem fazer isso, são rotuladas como difíceis, inadequadas ou desalinhadas. Não por falta de capacidade, mas por excesso de visão. E quando um sistema começa a tratar lucidez como problema comportamental, fica claro que não se trata mais de desempenho, trata-se de adaptação. E a pergunta deixa de ser se o modelo funciona. Ele funciona. A pergunta passa a ser outra. Funciona para quem e por quanto tempo? Até aqui, tudo pode parecer apenas uma crítica ao mercado de trabalho moderno. Mas o que estamos observando não é exclusivo das empresas. É um padrão humano. O mesmo mecanismo que fragmenta a consciência dentro das organizações aparece, com outros nomes, em seitas, movimentos ideológicos e estruturas de poder ao longo da história. A lógica é sempre parecida. Não se retira o pensamento das pessoas, retira-se o peso de pensar. Em vez de exigir reflexão profunda, o sistema oferece direção. Em vez de ambiguidade, oferece certeza. Em vez de responsabilidade individual, oferece uma causa maior. O efeito psicológico é imediato. Quando alguém acredita que alguém acima já pensou por mim, a consciência não desaparece. Ela é redirecionada. Essa energia mental, antes usada para questionar, passa a ser usada para executar, defender, justificar e otimizar. Por isso, sistemas que aliviam o peso da decisão moral conseguem algo poderoso. Pessoas criativas, inteligentes e comprometidas trabalhando sem atravessar o impacto final do que fazem. Não é preciso violência, não é preciso coerção explícita. Basta oferecer pertencimento, clareza e uma narrativa estável. No ambiente corporativo, isso se traduz em metas, valores institucionais e discursos de propósito. Em outros contextos, assume formas diferentes, mas o núcleo é o mesmo. Quanto menos o indivíduo conecta ao todo, mais eficiente o sistema se torna. O problema surge quando essa eficiência passa a depender da suspensão constante da consciência, porque nesse ponto, o sistema deixa de selecionar apenas competências. Ele começa a selecionar tipos de mente. Mentes que executam sem atravessar. Mentes que defendem sem questionar. Mentes que se adaptam mesmo quando algo está claramente errado. E quem não consegue fazer isso não é visto como alguém ético ou lúcido. É visto como incompatível. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a se perguntar se o problema está nelas. Mas talvez a pergunta correta seja outra. Talvez o que esteja sendo pedido não seja desempenho, seja adesão. E quando um sistema começa a exigir adesão acima de compreensão, ele pode até crescer, mas cobra um preço silencioso de quem ainda insiste em pensar inteiro. O custo invisível de quem não consegue desligar.
Existe um efeito colateral pouco discutido quando alguém não consegue fragmentar a própria consciência para se adaptar a um sistema. Esse efeito não aparece no currículo, nem nas avaliações de desempenho. Ele aparece por dentro. Pessoas conscientes tendem a carregar um cansaço que não é físico. É um cansaço moral. Não porque trabalham mais, mas porque pensam o tempo todo sobre o que fazem, por que fazem e para quem fazem. Enquanto outros conseguem desligar ao fim do expediente, essas pessoas continuam atravessando as consequências do próprio trabalho. Elas percebem incoerências, sentem quando algo é inútil, injusto ou vazio. E isso não se desliga com facilidade. Com o tempo, o sistema começa a responder a esse incômodo de forma sutil. Não com punição direta, mas com desgaste. A pessoa passa a ser vista como intensa demais, séria demais, exigente demais. Não porque exige dos outros, mas porque não consegue fingir que não vê. Isso gera um paradoxo cruel. Quem tem mais consciência tende a se responsabilizar mais, mas recebe menos espaço, menos reconhecimento e menos proteção emocional. Em muitos casos, essas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Questionam se o problema é excesso de rigidez, se deveriam ser mais leves, mais flexíveis, muito mais adaptáveis. Mas o que está em jogo não é rigidez, é integridade. Adaptar-se nesses contextos muitas vezes exige abrir mão da própria percepção, silenciar perguntas legítimas, normalizar contradições evidentes, e nem todo mundo consegue fazer isso sem se quebrar por dentro. Por isso, não é raro que pessoas profundamente lúcidas adoeçam em ambientes que parecem normais para todos os outros. Não porque são fracas, mas porque estão tentando permanecer inteiras em estruturas que funcionam melhor com pessoas divididas. E quando entendemos isso, algo muda. O sofrimento deixa de parecer falha pessoal e passa a ser um sinal de incompatibilidade. Não com o trabalho em si, mas com a forma como ele exige que a consciência seja usada ou ignorada. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais honesta não seja por que eu não avancei mais, mas o que exatamente me pediam para abrir mão para avançar. Durante muito tempo, aprendemos a tratar estagnação como fracasso, como falta de esforço, de estratégia ou de competência, mas essa leitura ignora algo essencial. Nem todo avanço é crescimento, e nem toda permanência é covardia. Em muitos casos, o que parece estagnação é, na verdade, uma recusa silenciosa. Recusa em desligar partes importantes de si. Recusa em fingir que não vê. Recusa em normalizar o que não faz sentido. A consciência muda o critério de sucesso. Ela desloca o foco do até onde cheguei para o que precisei me tornar para chegar. E isso é desconfortável, porque obriga a rever metas que não eram realmente nossas. Ambições herdadas. Expectativas que vinham mais de fora do que de dentro. Talvez o mercado de trabalho não esteja errado. Ele apenas funciona segundo uma lógica específica. E nem todo mundo precisa ou consegue funcionar bem dentro dela. Reconhecer isso não é desistência, é discernimento. É entender que existem caminhos que cobram pouco esforço técnico, mas cobram muito da consciência. E outros que exigem mais tempo, mais solidão e mais incerteza, mas preservam algo essencial. No fim, a escolha não é entre sucesso e fracasso. É entre adaptação total e coerência possível. E se esse vídeo organizou algo que você já sentia, se colocou em palavras um incômodo que você nunca conseguiu explicar, então talvez essa conversa não termine aqui. Se fizer sentido, fique por perto. Esses temas voltam, se aprofundam e se conectam. Curtir, comentar ou compartilhar não é sobre números. É sobre sinalizar que esse tipo de reflexão ainda tem espaço. Porque pensar inteiro dá trabalho. Mas, para algumas pessoas, é o único jeito de continuar existindo sem se perder no processo.